E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver aí mais uma questão de raciocínio lógico argumentativo? Acompanhe a leitura. Ana, Beatriz, Carla e Denise fizeram provas para um concurso. Após as provas, elas fizeram as seguintes afirmativas sobre seus desempenhos. Ana disse: se eu passar, então Denise também passa. Denise disse: se eu passar, então Beatriz também passa. E Beatriz disse: se eu passar, então Carla também passa. As três afirmativas se mostram verdadeiras, mas apenas duas delas passaram no concurso. As duas que passaram no concurso foram. Então, olha só, o exercício está falando que essas três afirmações são verdadeiras, mas só que só duas passaram no concurso e ele quer saber quem foram. Nós vamos usar a análise, das proposições. Uma coisa que ajuda muito nessa questão é que todas elas são condicionais, tá? Sem então. Pessoal, todas são condicionais, então nós vamos usar a tabela lógica da condicional. O exercício fala que as três afirmativas se mostram verdadeiras. Ele nem precisaria dessa informação, porque se ele não fala nada, a gente considera tudo como verdadeiro. Tá legal? Aí o que acontece? Você está aqui na condicional e vai ver quais são os casos verdadeiros. Quando ambas são verdadeiras, quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. E quando as duas são falsas, também é considerado verdadeiro. E aí? Se eu tenho três casos de verdadeiro na condicional, como é que eu vou analisar isso aqui? Pessoal, esse tipo de questão é tentativa e erro. Tá legal? Você vai escolher... Eu aconselho a começar pela última afirmação. Geralmente é muito mais fácil e resolve seu problema. Você começar da última para a primeira. É o grande truque para resolver questão assim. Tá legal? E aí o que acontece? Eu vou ter que adotar verdadeiro e falso. Por que verdadeiro e falso? Eu posso considerar, vou analisar a última. Se eu passar, então Carla também passa. Eu posso falar aqui que ambas são falsas. Se eu passar, então Carla também passa. Eu posso falar que Beatriz não passou, que falar que Beatriz passou é falso, e eu posso falar que Carla passou também ser falso. E mesmo considerando essas duas falsas, o meu resultado final vai ser verdadeiro. Então a minha afirmação aqui continua sendo verdadeiro segundo a tabela lógica, tá? Mas professor, eu posso adotar falso, 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 verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Qual que eu escolho? Agora é tentativa e erro. Eu posso escolher qualquer um dos três casos. Se eu chegar no exercício e acontecer o que ele pediu, ou seja, qual que é a regra? Duas passaram no concurso. Se eu for analisando e o meu resultado final for que apenas duas passaram, sendo as três afirmações verdadeiras, ok, eu dei sorte de ter escolhido aqui a proposição certa. Se não, aqui é a questão certa, V. Se não, eu vou ter que refazer utilizando este caso, refazer utilizando este caso, tá? É tentativa e erro, não tem segredo, um truque para falar, vou começar por essa, tá? A dica que eu te dou é, quando tenho três afirmações ou mais, começo pela última. E quando eu tenho vários casos de verdade na tabela verdade, eu começo pelo primeiro. Então, qual é o primeiro caso? Verdadeiro, verdadeiro. Tá? Então, eu vou analisar a última aqui. Se eu passar, eu vou falar que é verdade. Então, Carla também passa. Eu vou falar que é verdade. Tá legal? Então, se eu falar que as duas são verdadeiras, o resultado lógico final é verdadeiro. Tá ok. Beleza. Então, eu vou analisar a partir disso. Então, Beatriz passou. Então, vamos olhar a segunda. Se eu passar, então Beatriz também passa. É verdade que Beatriz passou, porque eu adotei isso aqui. Então, eu vou adotar a mesma coisa aqui, ó. Se eu passar, Beatriz passou. Então, na de cima, eu vou falar que é verdade que Beatriz passou. A minha proposição lógica tem que ser verdadeira. Então, eu vou olhar na tabela verdade. Quando a segunda proposição é V,
para ser o resultado lógico final verdadeiro, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa. Certo? Não, não é obrigatoriamente. Ela também pode ser verdadeira. Então, se a minha segunda proposição é verdadeira, tanto faz a primeira ser verdadeira ou ser falsa. O resultado lógico vai ser verdadeiro. Certo? Mas só que tem um porém. Essa questão fala que apenas duas delas passaram. Se eu adotar isso aqui como verdade, vai ter passado a Beatriz, a Carla e a Denise. Então, 3 teriam passado. Então, eu não posso adotar isso como verdade. Eu vou adotar isso como sendo falso. Tem algum problema? Não, porque na condicional falso e verdadeiro, falso e verdadeiro resulta em verdade. Então, eu estou falando que Denise não passou. Certo? Então, agora a gente analisa primeiro. Então, aqui está falando Denise também passa. Se eu afirmei aqui que Denise passou, isso é falso, então falar que Denise passou, eu vou manter que é falso. Aí eu vou olhar na tabela verdade. Só existe um caso, que é o resultado lógico é verdadeiro, se a segunda proposição for falsa. A primeira também tem que ser falsa, porque falso e falso dá verdadeiro. Se a primeira for verdadeira, o resultado final lógico vai ser falso. Então, obrigatoriamente, a primeira tem que ser falsa. Então, eu venho aqui, vai ser falso. Então, olha só. Ana disse, se eu passar. Então, Ana não passou e Denise também não passou. Quem passou? Foi a Beatriz e a Carla. Vamos ver. Todas as afirmações, o resultado lógico final é verdadeiro? Sim. Outro teste. Apenas 2 passaram? Sim. Então, você deu sorte de ter adotado verdadeiro e verdadeiro na última. Deu certinho. Então, a minha resposta final é Beatriz passou e Carla passou. Então, aqui, letra C, Beatriz e Carla passaram. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente trabalha com esse tipo de questão. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!